Satoru Mikami é um assalariado japonês e acaba sendo esfaqueado porque, bem, o autor quis assim, né? E antes de morrer, ele pede ao seu colega para encontrar seu PC e destruí-lo, pois o histórico de navegação de um homem nunca deve ser revelado. É só usar a aba anônima, pô. Ele acorda em uma caverna e aparentemente em outro mundo, e descobre que reencarnou como um slime. Literalmente, o tipo de monstro mais comum de qualquer RPG japonês. Mas ele não é qualquer slime. Satoru ganhou algumas habilidades que deixarão esse cara muito roubadão, como por exemplo a habilidade Predador, que absorve os inimigos e suas habilidades para si. Enquanto ele explora a caverna, ganhando força e absorvendo habilidades dos inimigos derrotados, Satoru se depara com um antigo dragão chamado Veldora Tempest e se torna amigo dele. Veldora é um dos 4 dragões verdadeiros do mundo, formado de pura magia e foi selado na caverna há séculos atrás. Como símbolo de amizade, Veldora concede um nome e seu sobrenome ao nosso pequeno slime, que agora passa a se chamar Rimuru Tempest. Agora, como Best Friend Forever, Rimuru ajuda Veldora a encontrar uma maneira de quebrar seu selo, usando a sua habilidade para engoli-lo e dentro do seu corpo analisá-lo. Depois de ganhar mais algumas habilidades ao engolir outras criaturas, Rimuru encontra o seu caminho para fora da caverna depois que um grupo de aventureiros abre a entrada. E ao vagar pela floresta, ele encontra um grupo de goblins que pede a sua ajuda para protegê-los contra um grupo de lobos sanguinários. E trabalhando em conjunto com esses goblins, Rimuru consegue matar o líder dos lobos, forçando o resto da matilha a se render. Após isso, ele convence os goblins e os lobos a viverem juntos em harmonia, além de dar a todos eles um nome para se identificar. Mas em seguida desmaia por 3 dias, devido ao uso extenso da sua magia, consumindo toda a sua mana. Quando acorda, descobre que os nomes que ele deu aos goblins e aos lobos fizeram com que todos evoluíssem. Os malucos são o quê? Pokémon, mano? Percebendo que os goblins são inaptos a construir casas e fabricar roupas, Rimuru parte para Dwargon, o reino dos anões, em busca de artesãos. Chegando na cidade, Rimuru acaba brigando com alguns bandidos e vai parar no xadrez, mas é libertado depois de fornecer poções aos guardas, além de ser apresentado a Kaijin, um mestre ferreiro. Rimuru doa as pedras mágicas que ele havia comido dentro da caverna para ajudar Kaijin a cumprir uma ordem de encomenda de espadas longas, em troca da sua ajuda no fornecimento de alguns artesãos para a Vila Goblin. Naquela noite, enquanto Rimuru e os anões comemoram um bar de elfos, uma elfa vidente decide prever o destino de Rimuru, mostrando uma visão de uma garota se separando da sua família. E Rimuru acaba não entendendo muito bem o que isso significa. Numa cena do lado de fora, vemos uma figura desconhecida se aproximando. Vesta, o ministro do rei. Foi ele que ordenou as espadas para Kaijin anteriormente. Ele vê Rimuru e o insulta, pois ele é um mero monstro slime. Furioso com a falta de respeito, Kaijin dá um soco bem gostoso na cara do ministro. Como resultado, obviamente, ele, Rimuru e outros anões são presos e levados a julgamento. Durante o julgamento, o rei Gazel do Vargo exila Kaijin e seus homens, que acabam se juntando a Rimuru com sua equipe de artesãos, além de também exilar Vesta por suas ações desonrosas. Gazel também não é nenhum bobo e percebe que há uma conexão entre Rimuru com Veldora, então despacha um ninja para segui-lo. Mais tarde, sabemos que a notícia do desaparecimento de Veldora chegou na guilda dos aventureiros, e alguns aventureiros são ordenados a investigar a floresta, e uma garota mascarada, chamada Shizu, pede para se juntar a eles. Durante a exploração, os aventureiros se deparam com problemas e são resgatados por Rimuru, que conhece Shizu devido à premonição da elfa. Shizu revela que ela foi summonada para este mundo em uma época que o Japão estava em guerra. Eles desenvolvem uma amizade e Rimuru compartilha algumas de suas memórias da modernidade do Japão com ela. Mas o que ele não sabe é que quem invocou Shizu para este mundo foi o rei demônio Leon Cromwell, que fez dela portadora do espírito de fogo Ifrit. Shizu se lembra da angústia que sentiu quando Ifrit tomou o controle dela e matou seus amigos. E assim que Shizu se prepara para ir embora, Ifrit mais uma vez assume o controle dela e libera sua chama sobre a vila. Com seus ataques de água mostrando ineficazes, Rimuru usa uma magia de gelo que ele copiou com suas habilidades para cuidar dos lacaios de Ifrit. Depois de descobrir que ele também é imune a ataques de fogo, Rimuru usa sua habilidade de predador para engolir Ifrit, separando-o de Shizu. Depois disso, Shizu conta a Rimuru sobre uma pessoa com o título de herói do mundo, que a acolheu e mostrou o caminho certo antes de desaparecer misteriosamente. Sentindo que sua vida estava terminando, ela deseja que seu corpo permaneça nesse mundo e pede para que Rimuru a consuma. E como resultado, ele agora consegue assumir a forma humana.
Enquanto Rimuru procura informações sobre Leon para poder passar as últimas palavras de Shizu para ele, um homem mascarado chamado Gelmod se encontra com um orc chamado Geld, com a intenção de criar um Lorde dos Demônios na forma de orc. Neste meio tempo, os goblins são atacados por um grupo de ogros, que afirmam que Rimuru tem manipulado os orcs para atacar sua aldeia. Mas depois de uma demonstração de força, Rimuru consegue convencer os ogros de que ele não é seu inimigo, e os convida para a vila dos goblins para conversar sobre os ataques que estão acontecendo. Ao saber que os orcs que atacaram a vila dos ogros estavam sendo liderados por uma pessoa mascarada, Rimuru propõe que os ogros se juntem a ele como seus subordinados, concordando com uma aliança temporária até que os orcs sejam derrotados. Rimuru nomeia alguns ogros, como Benimaru, Shuna, Shion, Hakuro, Souei e Kurobi. E assim como aconteceu com os goblins e com os lobos, os ogros também evoluem e se tornam Kinjins. Enquanto isso, o chefe dos Homens Lagartos pressente que um Orc Lord está controlando milhares de orcs que marcham em sua direção. Pensando na vida dos seus subordinados, ele resolve enviar seu filho, Gabiru, para pedir ajuda aos goblins. Ele chega à aldeia de Rimuru para tentar fazer com que todos sirvam sob ele na luta contra os orcs. E Gobta é escolhido para duelar contra Gabiru, derrotando-o rapidamente com as habilidades que aprendeu com Rimuru, forçando os Homens Lagarto a recuarem. Mais tarde, Rimuru é abordado por uma dríade chamada Traine, que faz um pedido para que ele derrote o Sr. Orc. Traine explica que o Lord Orc usou uma habilidade chamada Starving em seus subordinados, fazendo com que constantemente sintam fome e entrem em estado de frênese, de forma que até comenta o canibalismo para ganharem mais poder. Aceitando o pedido, Rimuru envia Souei para negociar com o chefe dos Homens Lagartos, que pede que seus soldados não se envolvam em batalhas com os orcs até que os reforços cheguem. Mas Gabiru é influenciado pelas palavras do mensageiro de Gelmod, um cara com cara de palhaço chamado Laplace. Ele cria um motim entre os Homens Lagarto e usurpa a posição de chefe. Em seguida, comanda suas tropas a um ataque direto aos orcs, sem saber a verdadeira força dos seus inimigos. O grupo de Rimuru se depara com a irmã de Gabiru, que informa sobre o golpe de estado ocorrido e pede para que eles resgatem seu pai e salvem os Homens Lagartos da derrota iminente. Enquanto isso, Gabiru e suas tropas se encontram encurralados depois que os orcs comem um de seus soldados e ganham seus poderes e conhecimento de luta. Mas o lagartão tem espírito de guerreiro. Ele não desiste nem no vermelho de vida. E quando está prestes a perder em um confronto contra o General Orc, Rimuru chega para salvá-lo. A gangue derrota o general e a maior parte do exército Orc, enquanto Souei resgata o chefe. Ainda no campo de batalha, Rimuru vai enfrentar Geld, o Sr. Orc, mas Gelmod aparece de repente tentando matar Gabiru. Rimuru previne o ataque e Gelmod é morto e devorado pelo Sr. Orc, que evolui para um Lorde Demônio, tornando-se mais forte e o suficiente para conseguir derrotar os Kinjins. Percebendo o grande poder de Geld, Rimuru decide que ele mesmo ia resolver a parada. E depois de uma luta de muito atrito, o Lorde Demônio Orc é derrotado e devorado pela habilidade Predador. Ao saber que Geld estava em busca de acabar com a fome que afetava seu povo, antes mesmo de ser manipulado por Gelmod, Rimuru decide se responsabilizar por cuidar do problema de fome dos orcs. Com o fim da batalha, Traine pede uma reunião na floresta para discutir as consequências da guerra e convidar a todas as raças participantes para levar seus representantes. Durante a reunião, Rimuru não somente convence a todas as tribos a perdoarem os orcs, mas também a trabalharem juntos daqui para frente, formando a Aliança da Floresta Jura e ocupando o posto de Chanceler, o líder da aliança. Rimuru também concede um nome ao filho do Sr. Orc, honrando o nome do seu pai. Como resultado, o filho evolui para Rei Orc e os demais orcs para High Orcs. Além disso, concede a mesma bênção aos Homens Lagartos, concedendo o nome de Abiru ao chefe deles. Em seguida, Gabiru é exilado e embarca em uma jornada. 3 meses depois, o Rei Anão Gazel e seu exército aparecem na Vila Goblin, desafiando Rimuru para um duelo, com o fim de determinar sua verdadeira natureza. Depois que Rimuru consegue bloquear todos os seus ataques, e ao saber que os dois compartilhavam do mesmo mestre de espadas, Hakuro, Gazel oferece um tratado entre seus grupos. E agora, a Federação Jura Tempest é formada e reconhecida como uma nação oficial. 2 dias depois de formar uma aliança com Rimuru, Gazel faz uma nova visita, mas dessa vez acompanhando Vesta, que pede desculpas a Rimuru pelos problemas que causou no passado e começa a trabalhar para eles como um pesquisador. Gabiru e sua irmã, juntamente com vários outros homens lagartos, também se tornam servos de Rimuru, evoluindo para Dragonutes, depois que Rimuru os nomeia.
Algum tempo depois, Milin Nava, um dos Lords Demônio, se interessa pela floresta de Jura após a derrota do Lord Orc e se aproxima de Rimuru. Temendo pela segurança do seu mestre, Hanga e os Queijins aparecem para defender Rimuru, mas pouco podem fazer contra o poder esmagador dela. No final, Rimuru acalma Milin colocando um pouco de mel em sua boca, e os dois se tornam amigos, com ela decidindo morar na vila com ele. Obviamente, isso amedronta muita gente lá dentro, tanto que os conselheiros de Rimuru se preocupam com a nova amizade, pois os outros Lords Demônio podem vê-lo como uma ameaça ao seu equilíbrio de poder. Phobio, o guardião do Lorde Demônio Carrion, chega em Tempest com a intenção de dominá-la, mas é prontamente derrotado por Milin e acaba saindo da vila após uma negociação pacífica com Rimuru, que descobre que outros Lordes dos Demônios estão de olho nele por frustrar seu plano de criar um Lord Orc que serviria como um fantoche. Enquanto isso, o Lorde Demônio Clayman se interessa por uma poderosa fera conhecida como Charbids e envia Tyr para coletar informações. Enquanto Phobio fumegava pela boca de tanta raiva sobre sua humilhação que sofreu nas mãos de Milin, Tyr e Footman, dois dos Arlequins de Clayman, o convencem a se tornar um Lorde Demônio, para que ele possa se vingar. Para o plano funcionar, tudo que ele deve fazer é deixar Charbids possuir seu corpo e manter o controle. Então Phobio quebra o selo de Charbids e é possuído. E após isso, Tyr revela que ela estava sob ordens de reviver Charbids e enviá-lo para Milin. A irmã de Traine, Tria, avisa Rimuru da chegada do turbilhão gigante tempestuoso, Charbids, que é o governante irracional dos céus, focado apenas na destruição. Ele está acompanhado de 13 megalodons do mundo espiritual para ajudar em sua fúria e está a caminho de Jura. Rimuru e o Império de Vargon se preparam para a batalha, reforçados com 100 cavaleiros Pégaso. As forças de Rimuru destroem os megalodons e tentam destruir Charbids com um ataque em grande escala, mas falham. Rimuru então luta contra o próprio Charbids em uma batalha 1 contra 1 e descobre que a criatura estava possuindo Phobio e o seu verdadeiro alvo era Milin. Então, a pedido de Rimuru, Milin derrota Charbids enquanto poupa a vida de Phobio. Após a batalha, Phobio pede desculpa para todos os problemas que causou, e seu mestre, o Lorde Demônio Carrion, estabelece um pacto de não agressão contra Jura Tempest. E por fim, a cidade comemora sua vitória com um banquete de megalodons. Naquela noite, Rimuru tem um sonho sobre o arrependimento de Shizu por não poder ajudar seus alunos, 5 crianças trazidas para este mundo. Rimuru então resolve ir ao reino de Ingrácia com Hanga para encontrá-los. Lá, ele conhece Yuki, que é responsável pelas crianças. Yuki arranja com que Rimuru seja o tutor dos alunos de Shizu e revela que as crianças foram summonadas por Império e eram destinadas a serem armas. Elas têm tanta energia em seus corpos que isso as matará em 5 anos. Rimuru promete honrar o desejo de Shizu de encontrar uma maneira de salvá-los. Ao encontrar com as crianças, elas não mostram muito respeito a ele, então Rimuru decide mostrar a diferença entre suas habilidades. Em uma série de duelos, Kenya usa magia de fogo, Chloe usa magia de água, Gale dispara balas mágicas, Ryota usa aumento de força no corpo, e Alice usa controle de marionetes para atacá-lo. Obviamente, eles perdem fácil, e o aceitam como sensei. Em seguida, Rimuru visita Traine, acreditando que as crianças podem sobreviver se receberem espíritos superiores em seu corpo, pois Shizu também havia sido summonada e viveu até a idade adulta, possivelmente por causa de Ifrit. Traine comenta sobre o local de morada dos espíritos, mas, como a rainha das Dríades havia sido morta, eles perderam um vínculo com a morada dos espíritos e agora desconhecem uma maneira de entrar lá. De volta em Greça, durante um piquenique com os alunos, eles veem um dragão voando em direção à capital. Rimuru rapidamente o derrota e o engole. Igard Mijomil, um comerciante salvo por Rimuru, os convida para jantar. E durante o jantar, Rimuru convida para ir a Jura, para ajudá-los a vender seus produtos, e ele concorda. E ao final, a assistente de Mijomil pede à rainha dos espíritos que proteja as crianças, o que deixa Rimuru curioso de como que ela conhece sobre a rainha. Ela conta que veio de uma aldeia perto da morada dos espíritos, e imediatamente o grupo viaja ao local e se deparam com um labirinto. E como último desafio, Rimuru é desafiado por um golem de metal gigante. É derrotado em segundos. O espírito do labirinto surge e se apresenta como Ramírez, um dos grandes lordes demônios, embora ninguém acredite que ela possui esse título, visto que é uma fada minúscula. Ela explica que Leon, o cara que summonou Shizu, costumava ser um herói antes de cair em desgraça e se tornar um lorde demônio. Da mesma forma que ela costumava também ser a rainha dos espíritos, antes de morrer e renascer como um lorde dos demônios. Rimuru explica que veio em busca de grandes espíritos para ajudar na sobrevivência do grupo de crianças, e pede ajuda para Ramírez em troca de criar um golem novo para ela. Ela concorda em ajudar no ritual, e uma
infinidade de espíritos respondem às orações de Gale, Alice e Ryota. Rimuru os devora e os transforma em 3 novos espíritos superiores, que começam a habitar as 3 crianças. Kenya convoca e recebe um grande espírito da luz, e no momento de Chloe, um espírito semelhante a uma mulher é convocado. Veldora reage à sua presença e Rimuru entende isso como um perigo, até tenta impedir que esse espírito seja recebido por Chloe, mas é uma tentativa ineficaz. No final, as 5 crianças agora são portadoras de grandes espíritos e com suas energias sob controle, poderiam viver uma vida normal até chegar à idade adulta, assim como Shizu. Rimuru então faz um novo golem para Ramires e eles voltam para Engrácia. Lá, ele não conta a Yuki como salvou as crianças, e ao se despedir de todos, ele dá a Chloe a máscara de supressão de magia de Shizu. Ele não sabe ao certo por que fez isso, simplesmente sentiu que era o melhor a ser feito. No final dessa cena, vemos uma pessoa desconhecida espionando a despedida de Rimuru e Chloe. Agora, em outro momento, vemos uma mulher toda ensanguentada que convocou um demônio com um desejo vingativo. O demônio concorda em realizar o pedido, dizendo que seria uma distração divertida. Com isso, vemos algumas memórias antigas de Shizu. Ela foi convocada para o reino de Filtwood, juntamente com diversos outros aventureiros, para impedir um demônio de recuperar seus restos mortais e ressuscitar. Depois que todos souberam que um par de aventureiros famosos, chamados Silverwings, foram mortos por um demônio desconhecido, muitos dos aventureiros desistem do trabalho e resolvem sair do castelo. Mas o ministro recusa deixá-los escapar, revelando que alguém do grupo é um demônio invasor, causando uma certa intriga na sala. De repente, uma pessoa no meio da multidão começa a rir, exatamente o mesmo demônio que vimos anteriormente com a mulher ensanguentada. Ele alega que foi contratado para matar outro demônio presente em Filtwood, e revela que pretende matar todos os outros aventureiros presentes para encontrar quem está por trás dessa trama. Obviamente, Shizu se recusa a deixar isso acontecer e duela contra esse ser, que se autodenomina Kuro. Um dos golpes do demônio é refletido pela máscara de Shizu e arranca seu braço. E após esse dano, ele decide se retirar, dizendo que a luta foi divertida, pois ela foi capaz de feri-lo. Nesse momento, Shizu lembra que Leon uma vez disse a ela que os demônios mais poderosos eram denominados como primordiais, e uma das características deles eram as cores de cabelo com os tons vermelhos e pretos. Um dos cavaleiros de Filtwood a convoca então para uma audição com o rei e leva para baixo do castelo. Lá, é revelado que o rei e o ministro eram apenas marionetes do mesmo demônio que ela foi contratada para parar, que está na forma de um humano chamado Ortus, cuja lenda foi o herói que anteriormente derrotou o demônio de Filtwood. Ortus pretende sacrificar todos os aventureiros convocados para recuperar sua força total. No meio dessa batalha, Kuro aparece atrás do trono e mata o rei e seu ministro. Ele revela que foi convocado pelos aventureiros Silverwing para vingá-los. E Kuro é um demônio que mantém suas promessas. Ele dá uma lição de moral em Ortus por ser confiante demais e destrói sua alma. A história oficial é que o rei e o ministro foram mortos por Kuro, e que Shizu conseguiu derrotá-lo após isso. No final do anime, vemos uma cena de Kuro observando Rimuru de longe, e declara que da próxima vez, Rimuru irá guiá-lo para a verdade deste mundo perdido. Fim da temporada, galera. Como sempre, se inscrevam no canal se gostaram, comentem o próximo anime que a gente precisa fazer, porque postaremos muitos mais vídeos assim. Até a próxima, se cuidem!